Trazes numa roda viva todos os fiadores de terra para encontrar experimentos que te farão viver. Em todos os tempos te caracterizou a raridade e a riqueza. Tu és a cor da misericórdia, essa preciosidade de que o mundo carece para provocar a revolução da ternura, para que ninguém fique órfão, para que ninguém corra o risco de ser asfixiado pela solidão e o abandono. Por isso te assentes na cor reflexiva da quaresma que te dá gola no espascal. Tu invocas este estar, puro de louvor e de gratuidade, que ruma com uma limpa ambição, à procura da verdade, ao desejo de acertar. Num movimento de espera ativa. Sim, tu és a cor forte da espera, do advento, uma lenta dor do parto, de quem concebe o Salvador. A arte de morrer provoca uma aspiração sempre súbita, ainda que prevista, sempre desmesurada, ainda que calculada. Como contrária, ainda que consentida, o transporte da vida para o alto, para o cofre do teu silêncio. Que violência, ainda que tão desejada, ser guardada em ti, naquela cavidade nova que me veste. A vida dói-se muito ao ser movimentada. Suporta-me, meu Deus, a dor de morrer, de pagar-me para me deixar incendiar,
como dói o teu fogo. Esta aspiração, esta procura para aquietar-me e permanecer. Ai, que cortante é a dor de amar. Suporta, meu Deus, a dor do amor, o choque da tua intimidade, o medo da dissolução. As mãos escondem-se na brochura do nosso íntimo a restaurar segredos agonizantes. A sede do teu semblante bebe a água das nossas lágrimas estagnadas. Os olhos vazam-se num estorto, aleitando a fixidez da morte. O plácido rosto conduz os sonhos desgarrados e apascenta-os na pradaria do colo. O silêncio chama as esperanças petrificadas para lá da chaga do peito, onde escondíamos os brinquedos. O mato enterrado na lama ensanguentada dos vizinhos leva água aos aquíferos, onde as pedras se tumultam até se abrir.
parede este notável exemplar de escultura. Faz-me lembrar que nós às vezes precisamos de mudar os locais das peças, das imagens, para as vermos segundo uma nova perspectiva, segundo um novo ângulo. Faz-me lembrar às vezes as exposições que fazíamos no Museu dos Terceiros sobre o património religioso das várias freguesias. Tentávamos sempre escolher as melhores peças e tirávamos das igrejas, das capelas, das várias freguesias e expunhamos-las na sala das exposições temporárias do museu. E muitas vezes chegavam depois os fregueses, os paroquianos, que iam ver a exposição da sua freguesia e diziam: "Ai, que bela imagem que aqui temos!" Ficavam muito admirados. Nunca tinha reparado nesta imagem. Eu muitas vezes dizia-lhes: "Olha, está na sua igreja há séculos." E o mesmo poderíamos dizer também desta imagem da Senhora da Piedade. Está nesta igreja há séculos e é sempre de louvar, dar-lhe então uma maior importância, um maior valor. Nós temos a felicidade de, isso é relativamente raro, de ter alguma informação histórica sobre esta imagem da Senhora da Piedade. Temos informação histórica que data já há 3 séculos atrás, portanto, os princípios do século XVIII, cerca de 1712, numa obra muito importante, que foi escrita então por um frade, Frei Agostinho de Santa Maria. Escreveu uma obra que se chamava O Santuário Mariano e as imagens milagrosas de Nossa Senhora. E é uma obra ainda hoje muito consultada, sobretudo por aquelas pessoas que se interessam pelas devoções e pelo culto a Nossa Senhora. E nessa obra, que é uma obra volumosa, portanto com vários tomos, no quarto ele dedica-se às imagens existentes na Arquidiocese de Braga. Portanto, e às imagens também existentes aqui no Concelho de Ponte de Lima. E fala-nos nesta imagem da Senhora da Piedade. Não nos fala só nesta, fala-nos também noutras imagens existentes aqui no Concelho, que eu vou passar e dar também alguma publicidade a essas imagens, que bem merecem, e depois vou falar um pouco mais detalhadamente então nesta imagem que temos aqui hoje connosco. Então, o Frei Agostinho de Santa Maria enumera várias imagens, são 7 ou 8 existentes aqui no Concelho. Uma das primeiras é logo outra imagem da Senhora da Piedade, que é esta que temos aqui à nossa frente, que é uma imagem que podem ver na sacristia do Convento de Santo António, aqui perto de nós, no Museu dos Terceiros. Foi uma imagem que esteve na igreja, na capela do fundador, e que já no século XX foi colocada na sacristia. Conheceu-lhe um pouco que conheceu esta imagem. Esta também foi para a sacristia, portanto, não sei qual é que foi primeiro, sinceramente, mas temos aqui 2 imagens da Senhora da Piedade que foram relegadas um pouco para a sombra, tendo em conta que as sacristias são frequentadas menos do que as igrejas, ainda que esta seja bastante frequentada, a sacristia também. Frei Agostinho fala-nos também desta notável imagem, também todos conhecem, ela está aqui por trás de nós e na parede fronteira da Capela Norte da Igreja Matriz. Ela aí é denominada como Nossa Senhora da Encarnação ou Nossa Senhora da Graça. Também estava no convento de Santo António, portanto na cerca do convento, numa capela que lá existia, a Capela de Nossa Senhora da Mata, seria sensivelmente no terreno que hoje é o cemitério municipal. Portanto, em 1834, quando o convento fechou, ainda lá está. Há um inventário que faz referência a esta imagem. Depois, já mais tarde, creio que foi para a capela da Senhora do Rosário, ali à entrada da Ponte Escolar do Camões, capela essa que foi demolida nos inícios do século XX, e depois terá vindo para aqui, para esta igreja matriz. Creio que esteve há algum tempo na fachada da igreja, até que foi construída a atual rosácea, portanto ela foi apiada
e está agora, então, aqui na parede fundeira da Igreja Matriz. Uma outra Nossa Senhora da Graça, também por vezes chamada Nossa Senhora do Parto, também está nos Museus Terceiros, na antessacristia. Inicialmente esteve na igreja, é talvez a imagem mais antiga que há conhecimento do convento de Santo António, portanto, finais do século XV, e depois foi então para a antessacristia, onde nasceu uma espécie de uma capela privada, que recebeu precisamente o nome da imagem, Capela de Senhora da Graça. Portanto, estamos a falar sempre de imagens referidas nessa obra, o Santuário Mariano. Cá está a nossa imagem da Senhora da Piedade, da qual já vamos falar mais detalhadamente. Depois, ainda mais duas imagens também mencionadas nesse livro. A Nossa Senhora da Guia, portanto, na capela do mesmo nome, aqui em Ponte de Lima, e depois em Arcozelo, a Nossa Senhora da Luz, também na capela do mesmo nome, podendo estas duas últimas imagens corresponder ou não às imagens referidas pelo Frei Agostinho de Santa Maria. Elas são, parecem ser imagens do século XVII, apesar de estarem muito pintadas, mas não nos devemos deixar iludir por estas operações plásticas. Às vezes trata-se de imagens mesmo muito antigas. E então, agora temos um pouco mais nesta imagem de Nossa Senhora da Piedade. Portanto, ele dedica cerca de 4 ou 5 páginas a esta imagem, inclusive faz a descrição, vocês veem aqui neste slide, mas antes desta descrição ele indica exatamente o local onde a imagem se encontrava aqui na Igreja Matriz e faz uma espécie de apreciação estética desta própria imagem. Eu vou ler esta breve citação. Diz assim: no altar cruzeiro da parte direita, portanto, no altar cruzeiro é toda esta área, o transepto, portanto, a nave, a cabeça da cruz, portanto, a capela mor, e esta parte é o altar cruzeiro. No altar cruzeiro da parte direita, naquele mesmo retábulo, se vê colocada em uma rica e magnífica capela uma devotíssima imagem da Rainha da Glória com o título da Piedade, com o Santíssimo Filho defunto em seus braços, imagens ambas de rara perfeição, porque estão excelentemente obradas, excelentemente feitas. E quem entende de escultura, pasma de ver as grandes perfeições que nela se encerram. É de madeira incorruptível, mas que espécie de madeira seja, isso ignoramos. Portanto, ele faz uma apreciação muito, enaltece muito a qualidade estética desta obra e depois faz a descrição que acho que corresponde de um modo quase exato ao que nós podemos ver na imagem. Depois ele continua com algumas referências a esta imagem e logo a seguir à descrição fala numa tradição aqui portanto, que era de voz comum aqui em Ponte de Lima, entre os habitantes de Ponte de Lima, que esta imagem terá vindo de Inglaterra. Terá vindo de Inglaterra, salvo os católicos, das destruições que os protestantes e anglicanos do século XVI, portanto, depois da Reforma Protestante, começaram a empreender muitos dos templos que existiam em Inglaterra. Portanto, muitas igrejas, muitas abadias, mosteiros foram destruídos e também muito do recheio desapareceu. E dizia-se a propósito desta imagem que seria uma imagem que estaria então em Inglaterra e que terá sido trazida para cá, para Ponte de Lima, possivelmente através do Porto de Viana, portanto. Mas era relativamente, havia algumas tradições, portanto, que falavam em imagens que, precisamente, depois da Reforma Protestante, vieram parar a Portugal. Portanto, esta seria mais uma. É verdade que não temos meio de saber, mas era o que se dizia na altura, portanto, isto no século XVIII, no princípio do século XVIII, um acontecimento que tinha, então,
um acontecimento que teve lugar já no século XVI, que atesta também, que serve para atestar, testemunhar a antiguidade desta imagem. Depois de fazer referência a esta tradição, ele menciona o caráter milagroso da imagem. Era uma imagem muito visitada, muito venerada aqui pelos habitantes do Conde de Lima e, portanto, tinha propriedades curativas, sobretudo um manto de seda que a cobria, portanto, e que muitas vezes, em caso, quando as pessoas aqui do Conde de Lima padeciam de algum mal, vinham aqui à igreja e, pelos vistos, se envolvessem com um manto de seda que cobria esta imagem, muitas das vezes, portanto, esse ato era uma espécie de remédio para as doenças que as pessoas padeciam. Muitos males que os médicos, os físicos, não conseguiam curar, pelos vistos, o manto de seda desta imagem de Nossa Senhora tinha essa eficácia. Tanto tinha que curou de uma febre maligna uma habitante de Viana do Castelo e o seu marido, portanto, a custas suas, mandou até dourar, portanto, este retábulo, que era o retábulo de uma altura, portanto, isto em princípios do século XVIII, ele não era ainda dourado, estava apenas em madeira crua, como digo, o retábulo no fundo da Senhora da Conceição, mas este habitante de Viana, portanto, tomou a si, portanto, a responsabilidade de o mandar dourar, depois desta imagem ter operado, então, esse milagre, portanto, curando a sua mulher. Portanto, todo este livro, este Santuário Mariano, claro, refere as imagens, sempre como imagens milagrosas, não é? E diz ainda que, portanto, havia muitas devotas que em Lima desta imagem, porque ela também procurava-se muito a sua intercessão, sobretudo as mulheres grávidas, e havia até também uma grande competição entre as pessoas mais ricas e, pronto, das elites aqui do Conde de Lima, porque todas queriam ser as mordomas desta imagem nos dias da sua festa. Portanto, era uma imagem, então, muito venerada e que era importante para a história deste tempo e desta localidade, no fundo. Ela é referida depois, mais tarde, já no século XIX, no livro dos Estatutos da Confraria da Senhora da Piedade, que está no nosso arquivo municipal. O livro dos Estatutos dá a entender que naquele mesmo ano foi criada a Confraria de Nossa Senhora da Piedade. Não existiria antes uma confraria, portanto a imagem era aqui venerada, mas não existiria ainda uma confraria. E apesar da imagem ser muito antiga, portanto, eles falam desde tempos imemoriais que era venerada na Igreja Matriz, algumas pessoas aqui tinham medo que o culto esfriasse, o culto a esta imagem esfriasse, então decidiram, os juízes e vários senadores, criar uma confraria, isto só no século XIX. Portanto, estas são algumas das referências históricas que se conhecem relativas a esta imagem. O altar de Nossa Senhora de Fátima, portanto, até o século XX, possivelmente, depois quando também houve aqui as obras profundas na Igreja Matriz, na década de 50 e 60, possivelmente foi retirada, ou então até num momento, já numa década anterior, portanto, até meados do século XX. Quando é que começaram estas imagens de Nossa Senhora da Piedade a ser representadas artisticamente? Portanto, todas aquelas pessoas que se dedicam à iconografia, que é um campo do saber histórico que se dedica aos temas da arte cristã e ao modo como, enfim, todos estes temas, todas estas personagens foram abordados artisticamente, geralmente diz-se que os primeiros exemplares da Nossa Senhora da Piedade
remontam ao século XIV. Portanto, nós temos aqui um exemplar dos territórios alemães, que foi onde esta devolução começou com mais força. Este não é o mais antigo, há alguns exemplares datados de 1320, mas só para terem uma ideia, para terem ainda um exemplar gótico, de autor desconhecido. E geralmente, portanto, os investigadores dizem que estas representações tiveram início no século XIV. E como é que começou isto? Deve-se a quê? Eles dizem que as representações da Nossa Senhora da Piedade, portanto, Cristo morto no colo, no regaço de Nossa Senhora, começaram devido à literatura mística que se produziu nessa altura, no século XIV, sobretudo na zona da Alemanha, portanto, e que falava muito, mas não só, também alguns países nórdicos, que falavam muito, portanto, nesta experiência da Mãe de Jesus, não é? Após receber Cristo morto já nos seus braços. Foi assim que nasceu, portanto, este tipo de representação. E eu vou ler aqui uma breve citação, que é a segunda e última citação que vou fazer, que nos traz uns ditos de uma mística, precisamente, a Santa Brígida da Suécia, ela viveu no século XIV, na altura em que foi produzida esta imagem, e ela diz o seguinte, num dos seus escritos místicos: recebi-o sobre os meus joelhos como um leproso, lívido e lacerado, porque os seus olhos estavam mortos e cheios de sangue, a sua boca fria como a neve, a sua barba rígida como uma corda. Isto é uma pequena citação de Santa Brígida da Suécia, e terão sido, portanto, terão sido estas descrições, esta literatura mística que terá dado origem a estas imagens, ainda que alguns outros historiadores digam que já antes deste tipo de literatura aparecer, já havia algumas figurações de Nossa Senhora da Piedade. Então, nós ficamos aqui um bocado num dilema. Será que a literatura é que deu origem às imagens, ou terão as próprias imagens dado origem à literatura? A história do ovo e da galinha, o que é que está primeiro? Se calhar é uma dúvida que fica, que se calhar nunca se vai conseguir resolver. Portanto, mas trago-nos aqui então um exemplar gótico. Depois, passamos para um exemplar do Renascimento, que muitos devem conhecer. A Pietà é engraçado que nós, hoje em dia, todo mundo se conhece estas representações como as Pietás. As Pietás, portanto, vem deste termo italiano, apesar das representações mais antigas, como eu disse, terem origem no território germânico, depois no território francês. A verdade é que o nome mais popular acabou de ser um nome que veio de Itália. A Pietà, portanto, é a célebre escultura em mármore de Miguel Ângelo, está na Basílica do Vaticano. Portanto, aqui já temos uma imagem completamente diferente, uma obra notável em termos escultóricos, mas em que parece um pouco, mas me dá a sensação que o Miguel Ângelo preocupou-se mais em dizer: vejam como eu consigo esculpir também, não é? Mas parece não haver aquele dor de mãe que se calhar a nossa imagem da Piedade tem. Parece que há um maior afastamento entre a mãe e o filho. Depois trago também aqui um outro exemplar, para não pensarmos nos grandes exemplares escultóricos da Senhora da Piedade só foram feitos fora de Portugal. Não, também tivemos grandes artistas, e esta está atribuída a Frei Cipriano da Cruz. Foi um grande escultor beneditino, portanto, ele trabalhou mesmo na Ordem de São Bento. Quem quiser ver também algumas outras obras dele, pode vir aqui, não muito longe, a Tibanhos, entrar na sacristia do Mosteiro de Tibanhos e ver algumas obras dele. Esta é
uma representação da Senhora da Piedade, como nós vimos, portanto está no Museu Nacional Machado de Castro. Ela foi originalmente feita pelo Colégio de São Bento, em Coimbra, e depois transitou então para este museu da cidade de Coimbra. Agora vou passar alguns exemplares da nossa imagem da Nossa Senhora da Piedade que temos aqui no nosso concelho de Ponte de Lima. Já vimos a que está aqui na matriz, a que está nos terceiros. Agora vou mostrar-vos alguns outros exemplares. Reparem que portanto, elas estão, as suas localizações estão indicadas nos slides. Este é um exemplar antiquíssimo também, mas muito mexido, muito repintado. Em termos anatómicos, não é assim das imagens mais felizes. Estes dois exemplares coloquei os protejados que são muito similares nas suas formas. Nossa Senhora da Piedade da Capela da Quinta do Casal na Faixa. Ela hoje, creio que está dentro da casa, não está na capela, porque a capela, entretanto, foi muito alterada recentemente. E a Nossa Senhora da Piedade da Capela da Nossa Senhora da Luz. Portanto, está numa mísula lá na igreja de Nossa Senhora da Luz. Reparem que estas imagens, começamos a ver muitas imagens da Senhora da Piedade. Esta é da Casa do Cruzeiro, a Capela de Nossa Senhora do Monte da Piedade, aqui em Arco. Também não se encontra na capela, possivelmente está na casa. Mas começámos a reparar numa coisa: muitas destas imagens já não se encontram ao culto, já não se encontram, porque são também devoções muito antigas que depois foram sendo substituídas por outras devoções da Nossa Senhora Dolorosa e não só. Depois também vou mostrar alguns exemplares desse tipo de imagens. É uma imagem com uma qualidade um pouco fraca, que foi feita a partir do livro. Este creio que é o último exemplar que tenho aqui para vos mostrar como Nossa Senhora da Piedade está nesta capela do mesmo nome, no bairro, no lugar da Picaranha, portanto, num monte, um bocado meia perdida também. Esta é das poucas que está ainda na capela para a qual foi feita, mas a própria capela está um pouco meio perdida no monte. Portanto, trago aqui depois duas imagens, não de uma Nossa Senhora da Piedade, mas de um tema que tem muitas afinidades, porque no fundo trata-se de uma lamentação do Cristo morto. Isto é uma cena que podemos ver no Santuário da Boa Morte, no Corrilhar, por baixo do apostolado. No fundo corresponde quase ao mesmo momento. Portanto, Cristo é descido da cruz e depois há um grupo de personagens, que foram as personagens descritas nos Evangelhos que o acompanharam nos últimos momentos, que estão a chorar a morte de Cristo. Portanto, a diferença para a piedade é que, no caso das representações da Senhora da Piedade, nós aqui temos Nossa Senhora está ali ao centro, de São João e Maria Madalena. Nas imagens da Senhora da Piedade há uma maior intimidade, portanto, Nossa Senhora está só, isolada, com o seu filho nos braços. Nas lamentações de Cristo morto, ainda correspondendo praticamente ao mesmo momento, é já um tipo de representação um escultórico diferente. Mas achei que poderia trazer para aqui para falar, dado as suas afinidades em termos de tema. Depois trouxe algumas representações, já não de piedades, mas representações das Mater Dolorosas. Neste caso, este primeiro exemplo são imagens do Calvário. Nossa Senhora ao pé da cruz, Nossa Senhora do Calvário, como quisermos chamar. Este exemplar da Igreja Paroquial da Ribeira é uma pintura em tábua do nosso património
em termos de pintura, é bastante fraco por oposição à escultura, de modo que sempre que existe um exemplar com alguma qualidade, devemos mostrá-lo. Aqui temos também uma representação do Calvário. A imagem à direita é Nossa Senhora ao pé da cruz. Vemos na imagem da esquerda, também do lado esquerdo. Temos Cristo crucificado, Nossa Senhora e São João, o Monte Calvário, simbolizado pela caveira, e depois embaixo uma gruta onde está, não aparece nesta imagem, uma pequena representação em barro de Santa Maria Madalena. Também é presença habitual nas representações dos Calvários. Aqui outras imagens também, Senhoras do Calvário, Senhoras ao pé da cruz, aqui estão descontextualizadas, portanto, são ambos exemplares do Museu dos Terceiros. Depois um outro tipo de representação diferente, Nossa Senhora da Soledade, portanto, que geralmente é figurada com uma espada, portanto, gravada no peito. Temos aqui também alguns exemplares, alguns bem belos, como o da Igreja de Foios, e também este que atualmente está no Museu dos Terceiros. E depois entramos já, talvez, naquele tipo de representação. Acabou por se consagrar mais entre nós, sobretudo a partir do século XVIII e a partir do século XIX, que são as representações da Nossa Senhora das Dores. Trata-se igualmente de uma figuração da Nossa Senhora dolorosa, mas aqui a Nossa Senhora está já representada, a dor já é, portanto, uma dor associada a diversas dores, portanto, por ter sido quem foi, Mãe de Cristo, não é? Portanto, muitas destas espadas são símbolos de episódios, alguns relacionados com a infância de Cristo e outros com a paixão, portanto, mas são as 7 dores de Nossa Senhora, como todos nós conhecemos. Ainda uma outra representação, não sei se conseguem ver ali, esta é do Santuário do Senhor da Saúde, não sei se conseguem ver o azulejo. Trata-se, em princípio, de um azulejo do século XX. É um azulejo muito bonito. Não sei, depois talvez me consigam explicar porque é que foram tapá-lo, uma representação escultórica, mas pronto, muitas vezes também nas igrejas temos estas saturações. Sim, alguém colocou posteriormente ao azulejo a representação de Cristo e de Nossa Senhora em escultura. E para terminar, estas duas imagens mostram um pouco, portanto, a evolução do culto das Mater Dolorosas, desde a Senhora da Piedade, portanto, que é a representação mais antiga, que vem já desde o século XIV, como disse, até à Senhora das Dores. Portanto, a Senhora das Dores foi tomando progressivamente nas igrejas o lugar da Nossa Senhora da Piedade, que foi então sendo relegada para os museus, para as sacristias, enfim, para as arrecadações das igrejas. Podemos dizer que, se calhar, muitas imagens de Nossa Senhora foram vítimas do próprio culto excessivo, não é? Que os católicos dedicaram a Nossa Senhora. Porque sendo também as igrejas espaços finitos e espaços sempre limitados, muitas vezes é preciso algumas imagens desaparecerem para outras poderem aparecer. Acho que é um fenómeno normal. Tem a ver com a própria devoção, com a evolução também das várias devoções. Eu, neste caso, coloquei a passagem da Senhora da Piedade para a Senhora das Dores. Aqui a Igreja Matriz simboliza isso perfeitamente, aqui no altar do lado esquerdo, não é? Portanto,
E também poderia ter colocado aí ainda muito mais, se calhar, uma imagem da Senhora de Fátima, que foi responsável pelo desaparecimento de uma série de imagens, portanto, e em termos iconográficos, levou a um empobrecimento radical dos interiores das igrejas. Disso não tínhamos dúvidas. E pronto, basicamente era isso que eu tinha para vos dizer sobre as representações das imagens de Nossa Senhora Dolorosa e sobre esta imagem em particular da Senhora da Piedade. 14 até aos tempos atuais e ver que, sem saber quem estava lá. Ele disse, acabou por dizer uma coisa que é verdade. A igreja, a iconografia, os símbolos, as pinturas, as esculturas que aparecem refletem um bocado a vivência da fé da comunidade que aqui se reúne. Se não houvesse devoção à Senhora de Fátima, a imagem da Senhora de Fátima não estaria ali. A Senhora de Fátima não teria destornado no século XX, talvez a Senhora da Piedade. Claro que a devoção que a Senhora apareceu em Fátima, a devoção popular, levou a que aquela fosse talvez arrumada e puséssemos aquela. Se formos ver as primeiras igrejas, não têm imagens. Porquê? Porque estão centradas naquilo que é essencial. O altar, um ambão e uma cadeira de quem preside. Claro que ao longo dos séculos, se a Eucaristia é em latim, as pessoas deixam de perceber e então deixa pôr aqui uma imagem que eu, pelo menos, já que não percebo a língua, olhando para ela, sei o que ela representa. E então, sou capaz de falar mais facilmente com um santo, como a Nossa Senhora com Cristo, do que dialogar com um padre que me fala em latim. E algumas vezes podemos desvirtuar aquilo que é a essência de uma celebração. Esquecemos que o centro é o altar, é o ambão, e começamos a ter as nossas distrações pelas paredes da igreja. E depois vai consoante as devoções. Neste momento a devoção é a Senhora das Dores. Quem vos garante que daqui por 50 anos a Senhora das Dores não está na sacristia e pomos ali a moderação? Vocês dizem que escândalo! Como é que aquela esteve ali e está na sacristia? Dá para arrancar os cabelos, umas vezes, quem tiver cabelos. Por isso foi bom estes cursos histórico, artístico e também de fé. Desde que cheguei a Ponte Lima, aquela imagem seduziu-me. Seduziu-me pela aquilo que talvez seria o Frei Agostinho de Santa Maria, pela sua beleza, pela sua simplicidade. É uma imagem que diz mais do que muitas palavras. Eu dizia, como é que esta imagem está na sacristia? Esta imagem, acho que devia estar visível a quem entra na matriz de Ponte Lima. Primeiro faz parte de um património enorme, não pode estar arrumado numa sacristia. E ainda bem que esta Semana Santa deu-nos a oportunidade de a colocar em evidência. O Dr. José Neves Dantas deu-nos a oportunidade de conhecer a sua riqueza. Por isso, muito obrigado de novo. Eu espero que esta imagem, a seu tempo, tenha o devido lugar nesta Igreja Matriz. Maria trazia a vida dentro de um frasco, quebrou e derramou nos pés de Jesus, como quem diz: a minha vida nos teus caminhos. Maria trazia aqueles suspiros, pelos quais arejamos dores e gozos. Por isso, a casa se encheu de desejos. Maria trazia a parte dentro do sol, no frasco de alabastro. Por isso, a casa se encheu de fogo. O perfume de Maria tinha cores, sabores e até textura. E ela enxugava os pés com os cabelos, quando puxava os pensamentos até aos caminhos e as artérias onde o coração soprava dores.
ventos podem soprar. Qualquer brisa que te trespasse, em ti produz melodias. E canta. Todo o universo dança quando o tocas. Tu és como a conduta da água, oca, que não oferece resistência ao derramar da graça. Por ti, a bondade pode correr e dar poder à frutificação do espaço. O teu corpo entregue distende-se pela eternidade, a abrigar os deserdados do tempo. Tu és como a casa, o abrigo que não deixa ninguém ao relento. Ó Maria, no teu pranto profundo, seguras o teu filho, o amor mais profundo. Teus olhos, antes cheios de vida e luz, agora refletem a dor da cruz. Pelos caminhos da vida e do destino, mãe e filho, juntos num triste desatino. Com o teu coração doloroso, abraça Jesus num gesto tão amoroso. Na quietude da noite, um lamento entoa, o amor de mãe que a morte não abala, envolve o Salvador com uma ternura que ressoa. Na última despedida, a dor resiste e não cala.
Nas mãos de Maria, Jesus descansa. O laço que une mãe e filho avança. Mesmo na morte, o amor não desfaz. Na tristeza profunda, um laço se refaz. E assim, Maria segura Jesus em pranto, o amor cheio de encanto. No colo, o filho, na dor, a expressão. Mãe e filho, unidos na eternidade da paixão.